Olá, eu sou Gabriela, terapeuta, consteladora familiar e astróloga. E nesse vídeo eu vou falar sobre o solstício de inverno, que começa dia 20 de junho, o nosso inverno aqui no hemisfério sul, e que movimentos nós podemos fazer, movimentos de alma, movimentos internos que nos levem para o mais. Eu promovo um atendimento de leitura de mapa e constelação familiar. Eu uno essas duas ferramentas para você compreender, sobretudo, o que te move de forma inconsciente, que é isso que nós precisamos trabalhar. Conhecer as nossas repetições, conhecer aquilo que é desafiador, aquilo que tem ruído e que nos leva sempre para o mesmo lugar, né? De não realização pessoal, realização íntima. E quando você fecha o olho e pensa assim, nossa, como eu tô feliz, como eu tô realizada, como a vida tá leve nesse instante. Então, se não tá assim, é porque o inconsciente está agindo demais na sua vida e você precisa dar um direcionamento melhor. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para contato, link do meu site, link do meu trabalho. Tem também um link para você que quer participar de grupo online de constelação. Se inscreve ali, você recebe os avisos sobre as datas que tem, é um grupo fechado, aonde geralmente eu sorteio quem será constelado e a constelação é feita de forma oculta e todos se beneficiam, todos se constelam e é um trabalho maravilhoso. Então se inscreve lá se você quer participar, ok? Então, bora falar do solstício de inverno que começa agora, dia 20 de junho, sexta-feira. O solstício se refere no início do nosso inverno, quando o sol está mais longe aí do hemisfério sul, a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, promove aí o nosso inverno. São as noites mais longas que o dia. Então, naturalmente, a nossa glândula pineal nos leva para um movimento interno de recolhimento, de ambientes mais fechados, de aquecimento, do friozinho, de momentos mais íntimos, em família ou entre amigos. Então, esse tem tudo, tudo tem a ver muito com o arquétipo de Câncer, onde o Sol está entrando, a temporada canceriana no nosso mapa astrológico. Todos nós temos uma casa ou duas astrológicas, aonde temos o signo de Câncer, o arquétipo de Câncer atuando mais. Então, se você não conhece seu mapa, aqui na descrição desse vídeo tem link para você conhecer a leitura do mapa que eu faço. Então, nessas noites mais longas, né, nesse movimento interno, nós vamos trabalhar aí questões de ancestralidade, questões familiares, questões da nossa criança, os nossos complexos, os nossos gatilhos emocionais, a nossa água morna em que a gente quer ficar, nossa água de mangue, né, a água canceriana. Então, nós temos uma propensão a querer ficar mais no mesmo, né? Então, a não fazer tanto esforço quando a individuação bate a nossa porta e ela bate na porta de todo mundo, aquele salto que nós precisamos dar em direção à nossa alma. Nós nascemos aí num arquétipo familiar, ancestral, cultural, coletivo, dependendo do lugar onde você mora. E nós precisamos fazer um movimento de reconhecimento. Bom, quem nós somos nessa água morna, nessa água quentinha que nos acolheu, ou não, que foi desafiadora, que nos traz muitas questões, complexos, gatilhos emocionais, memórias. Então, quem sou eu mergulhado aqui? Como é que eu faço para sair? E ir para um ambiente, para um horizonte mais largo, por uma compreensão maior. Esse ano está muito especial porque nós temos a entrada de Júpiter no signo de Câncer, Sol então fará conjunção com o planeta Júpiter, que está ali nos graus iniciais de Câncer, e isso nos promove uma compreensão. Júpiter no nosso mapa astrológico assinala lá onde ele está, aonde nós temos a possibilidade de compreender o nosso aprendizado, né?
Então, eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Dois pontos importantes do nosso mapa: Saturno e Júpiter. Saturno traz a tarefa e a simbologia dele é a lua carregando a cruz. Então, seria a lua, o nosso inconsciente, a nossa memória, nossas emoções, as nossas águas carregando aí a nossa matéria. E aí é por isso que nós ficamos em ciclos intermináveis de repetição, de projeção, de não realização, de sintomas, gatilhos emocionais, questões emocionais, histórias que nós contamos e recontamos, né? Além de toda a história ancestral que a nossa família nos traz, nós temos também a nossa história individual. Então, aí a tarefa de Saturno no mapa é nós nos endurecermos de certa forma, amadurecermos, tomarmos a responsabilidade pela nossa vida. E chegando em Júpiter, que está em Câncer, como eu já falei, ele é a simbologia dele seria a matéria, a cruz carregando a lua. Então, quando nós conseguimos compreender tudo isso que nos move inconscientemente, toda essa água interna, todas as nossas emoções e gatilhos, e direcionar a nossa vida de uma forma consciente. Por isso que é tão falado que Júpiter é o benéfico do mapa, é o benéfico da astrologia, porque ele traz a nossa maior riqueza, que é a nossa consciência. Porque a consciência do que nós somos, do que nós realmente nos faz bem, da onde nós estamos indo de fato, tudo isso traz leveza para a nossa vida, traz o tesouro, traz a paz interna, né? Então, tudo isso nos coloca num outro lugar existencial, um lugar mais tranquilo. Então, nós temos esse grande evento, esse grande trânsito astrológico acontecendo de uma forma geral para todos. Mas é muito bacana você conhecer seu mapa e saber o que Júpiter vai estar ativando em você, na sua vida, passando em Câncer. Fora isso, nós temos também o Marte entrando em Virgem. Por que é tão importante esse Marte aí entrando no signo de Virgem? Porque nós temos aí uma grande conjunção de Netuno e Saturno em Áries, é uma conjunção que está lá no comecinho de Áries e vai durar bastante tempo. Então, esses movimentos lentos, eles vão trazendo fatos, acontecimentos, qualidade de tempo, né, ligadas ao signo de Áries, que é um signo que fala muito da identidade, da independência, do fazer aquilo que está com vontade de fazer, mas que precisa ir de uma regulação. Não por acaso, o oposto complementar de Áries é Libra, e Libra fala da balança, então Áries sempre tem que estar buscando a balança, né, entre o agir, o sentir, eu e o outro, né, casa 1, casa 7 do mapa. E então nós temos esse grande trânsito acontecendo, Saturno entrando em Áries, Netuno já entrou em Áries, e o dispositor, né, o regente do signo de Áries é Marte, e ele está entrando no signo de Virgem. Então, assim, além de Saturno e Netuno estarem fazendo uma quadratura importante com esse Júpiter entrando em Câncer, então nós vamos estar elaborando questões emocionais, ancestrais, questões que nos são mais íntimas, às vezes dolorosas, às vezes conflituantes, os nossos ruídos familiares, nossos ruídos ancestrais, as nossas inseguranças, né? Aquilo que nós precisamos, nós queremos sempre ter perto para nos sentirmos felizes e completos, né? Então, o Júpiter vai estar expandindo isso, mas ao mesmo tempo ele está nessa quadratura aí com Netuno e Saturno em Áries, que nos pede a autorresponsabilização, uma conexão maior com a nossa identidade, mas também uma conexão com o que é bom para mim e o que é bom para o outro, para o coletivo que está à nossa volta, porque Netuno fala dessa conexão maior. E Saturno fala da responsabilidade. Então, nós precisamos aí entender isso. E o dispositor desse trânsito em Áries, que vai mexer conosco durante alguns anos aí,
E é importante que a gente torne a nossa identidade um pouco mais sólida nesse mundão velho que nós estamos vivendo, em que é muito para fora, em que é muita imagem, que é muita inteligência artificial. Então, assim, nós descobrirmos quem somos nós, a nossa individualidade, no que nós acrescentamos para a humanidade, né? De uma forma que a gente não tenha medo de se apresentar como a gente é. Isso vai ser muito importante. Dessa forma como tem tudo se estabelecido nessa globalização de conhecimento, nessa invasão da inteligência artificial. Então, cada vez mais, nós vamos precisar firmar a nossa identidade, e a tarefa é essa, estabelecida nos próximos anos, e nós vamos ter que manter os pés no chão. Então, Marte entrando em Virgem, e ele está fazendo um quincúncio aí com essa conjunção Saturno e Netuno que me chama a atenção. E o que é o quincúncio? Quincúncio é um ângulo de 150 graus que se forma no mapa. Então, ele é uma perda de comunicação, porque ele acontece, por exemplo, Marte está em Virgem, que é o elemento terra, e a conjunção da qual ele é dispositor acontece em fogo, então não há uma comunicação entre fogo e terra que seja adequada. Então nós vamos ter que prestar muita atenção nesse movimento, nesse trânsito astrológico, né? Marte em Virgem nos convida à organização interna. Nós podemos praticar a organização interna através da organização externa da nossa vida. Então, planilhar mesmo nossos objetivos, as nossas questões, organizar nossa casa, organizar onde nós vivemos, onde trabalhamos, organizar o nosso projeto no papel, né? Organizar a nossa vida, né? A chamada de Virgem é sistematizar, né? Colocar de uma forma que eu consigo enxergar os detalhes da minha vida. Então, Marte está nos convidando para isso. E ele não está muito conversando com Saturno, que pede a autorresponsabilidade da sua identidade. Então, faça aí um movimento sistêmico interno, e é por isso que eu junto essas duas abordagens, né, de compreensão. O que ainda tem aqui da minha identidade que eu preciso trabalhar para afirmar ela mais, para me conectar com a vida de uma forma melhor? E é sobre isso que eu quero falar agora, movimento sistêmico em relação a esse trânsito astrológico. Quando nós falamos em encontrar a nossa identidade de uma forma verdadeira, nós precisamos, é por isso que é tão legal a leitura do mapa, porque ele vai te mostrar em que caixinha você se enquadrou, em que você foi enquadrado pelo sistema, pela Matrix, desde que você nasceu, desde que você está lá na barriga da sua mãe, né? Desde a gestação, casa 12 do mapa, vai mostrar ali aonde é que você foi, por ressonância, sua alma nasceu ali, nasceu nessa primeira infância, ali, então comunicação com a sua família, com os parentes, com a escola, com irmãos, com avós, né? Com a natureza a dinâmica familiar em que você nasceu, até você chegar na casa 5, onde você começa a descobrir mais a sua identidade, a sua autenticidade. Então, isso tudo é um inconsciente que te enquadra, te coloca numa caixinha. Então, muitas vezes as pessoas permanecem muito tempo ali, querendo ficar ali, querendo fazer mais do mesmo para pertencer ali. Mas a nossa individuação e o nosso mapa astrológico, ciclos vão acontecer que nós vamos precisar sair, nós vamos ter que sair dessa água morna. Porque senão essa água morna começa a machucar, sabe? Uma cama fofinha, mas que tem espinhos. Você fica muito tempo ali, vai começar a doer, né? Você vai começar a calcar coisas aí que você precisa se libertar. Então, todos nós temos esse inconsciente aí familiar, infantil, na infância, e às vezes também conteúdos que nem são nossos, que são da nossa ancestralidade, que tem a ver com a dor deles em relação a esse período aí familiar, né? Muitos da nossa ancestralidade não puderam fazer esse pulo de identidade, esse salto de individuação. Mulheres tiveram que permanecer em casamentos que não queriam ficar,
filhos não puderam nascer em nome da moral, né? Então, casamentos arranjados, pessoas que tiveram que ir embora das suas terras, né, do seu país, da sua pátria. Isso tem muito a ver com câncer também. Tem muito a ver com o arquétipo canceriano, com o arquétipo também ariano, né? Precisar sair do lugar. Então, o céu nos mostra uma qualidade de tempo que nós precisamos fazer esse movimento sistêmico de sair de mais do mesmo. A nossa própria ancestralidade, a gente percebe isso na observação das constelações familiares, que a nossa ancestralidade aguarda por isso. Então, saia da queixa, saia do contar e recontar as mesmas histórias. Venha para uma leitura de mapa ou para uma constelação familiar que te leva para um outro nível de olhar para tudo isso, para que você saia da água morna e não fique fazendo mais do mesmo, repetindo mais do mesmo, preso em crenças em diversas áreas da nossa vida, crenças sobre relacionamento, crenças sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre descansar, sobre se dar valor, sobre auto-amor, sobre pertencer. Então, são muitas questões, são muitos paradigmas inconscientes que nós precisamos quebrar, que nós precisamos trabalhar em nós, trazer a luz de Júpiter para a nossa vida, a compreensão. Bom, é isso, essa é a minha tarefa, é isso que eu preciso soltar, é isso que eu preciso melhorar, então bora fazer. Eu não vou mais perder tempo em gatilho emocional, em assunto que às vezes não é meu, não dores que não são minhas, que eu estou repetindo do meu sistema ancestral e muitas vezes repetindo também do sistema coletivo em que eu estou, aonde eu nasci, na comunidade onde eu nasci, né? A cidade onde eu nasci tem um inconsciente coletivo ali também, aonde você mora, crenças que estão ali arraigadas e que nós ficamos presos. Então chegou o momento. Essa entrada de Saturno e Júpiter em Áries, chegou o momento de nós tomarmos a responsabilidade sobre a nossa vida e dizer: não, tá bom, e eu quero mudar, eu posso mudar. Tá aí assim a frase que muitas vezes as pessoas não se permitem. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso ter uma vida diferente, eu posso me libertar do gatilho emocional, eu posso sair dessa relação tóxica, eu posso sair da toxicidade comigo mesma, né? Muitas vezes nós somos tóxicos conosco, não são nem os outros, porque o externo é sempre um espelho do que eu tenho dentro. Então, aproveitar essa qualidade de tempo, essa quadratura, esse ruído que está acontecendo entre todos esses assuntos ancestrais, assuntos familiares, assuntos emocionais, assuntos da nossa criança, em que Júpiter, passando por Câncer, vai iluminar, vai expandir, vai tornar mais vivo para nós. E esse trânsito de Saturno e Netuno em Áries pedindo aí um fortalecimento do nosso poder, do nosso guerreiro, da nossa possibilidade de sermos felizes, de sairmos dos ciclos de culpa, medo e raiva. Então, tudo isso você pode sair e entrar num caminho de cura, de um caminho de o amor que cura. Nós estamos adoecidos, no amor adoecido, adoecidos nas nossas relações familiares, adoecidos nas nossas relações íntimas, adoecidos na nossa rotina, no nosso cotidiano, na forma como nós nos tratamos nosso corpo, nossa saúde, o que nós estamos fazendo, né, da nossa vida, da nossa identidade, ok? Então, se você quer se conhecer um pouco melhor através da leitura do seu mapa astrológico, uma leitura mais profunda, e fazer um movimento sistêmico daquilo que você precisa olhar de um outro prisma, se libertar, se sentir mais leve, compreender o que te move inconscientemente, tem link aqui na descrição desse vídeo para você me contatar ou conhecer meu trabalho, conhecer meu site. Conheça mais o meu canal, assista a outros vídeos, curte, comenta, compartilha. Também tem link para você se inscrever
no grupo de constelação online. É um grupo fechado e onde acontecem movimentos sistêmicos importantes, ok? Um abraço, até a próxima, boa temporada canceriana para todos e até já!